confia em Ti, a Tua palavra, Senhor. Então continua conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Vamos melhorar aqui um pouco? Aleluia. Glória a Deus. Tá bom. Santo, santo. Tá bom. Bendito seja o teu nome. Jesus é bom. Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, o Senhor Jesus, Ele está nesse lugar. Aleluia. A sua palavra é viva e eficaz. Quando eu chego nesse lugar, né, eu já vejo e escuto Isabel falando da palavra, falando lá no Isaías capítulo 6, né? Aí depois vai para Romanos, né? Falando a palavra, falando a verdade, que a palavra é a verdade. Aleluia! Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando ela fala do texto de Isaías, né, da experiência que Isaías teve ali, né, irmão? Em Isaías 6. Experiência gloriosa. Deus maravilhoso. Aleluia! Um homem que era sujeito às mesmas paixões que nós também. E Deus abre o céu e mostra para ele a sua glória, mostra para ele o seu trono, mostra para ele anjos, mostra para ele, louvado seja o nome do Senhor, coisas maravilhosas. É assim que Deus faz, irmãos. Aleluia! Deus pega, aleluia, os seus filhos, que nós não somos mais criaturas, nós somos os filhos, e herdeiros, e nos mostra, nos revela a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, né? E quando Deus faz algo, irmão, quando Deus mostra que Deus faz algo, né, ao homem, Deus faz com propósito, para que o seu nome, a sua glória venha resplandecer através do homem. Aleluia! Porque primeiro, né, Deus trabalha no homem. Aleluia, Deus trabalha no vaso. Para depois, aleluia, Ele vem usar o vaso e resplandecer a sua glória. Né? Nós vemos a luz. Eu quero falar para os irmãos, como ela falou também, lá em Romanos, né, irmãos? Né? Quem nos poderá nos separar do amor? Aleluia! Desse amor glorioso, Aleluia! desse amor tremendo, desse amor que foi capaz de enviar o seu próprio filho. E é dele que eu vou falar hoje. Aleluia! Aleluia, do homem das mãos curadas. Aleluia! Aleluia, também vou falar do homem do meio. Aleluia. Também vou falar, aleluia, do Deus forte. Glória! Eu vou falar também do conselheiro. Aleluia! Vou falar do príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você está precisando de paz, irmão, Ele, aleluia, Ele é o príncipe da paz. Mas é preciso que nós venhamos deixar Ele entrar, né, e trazer paz. Aleluia, louvado seja o nome. No meio da população, né, o príncipe da paz chega. Aleluia, deixa Ele entrar essa noite. Deixa Ele trabalhar. Aleluia. Os irmãos podem abrir suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 9. Aleluia.
Lucas capítulo 9, começando, irmãos, do 28, Lucas 9, 28, a transfiguração de Jesus. Aleluia, nós vamos ver essa passagem, né? Uma passagem gloriosa, uma passagem maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos fiquem ligados na casa. Eu prometo aos irmãos que aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou ser bem rápido, não vou demorar, em nome do Senhor Jesus. Lucas 9, 28. Assim, vamos ver. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se e apareceu o seu rosto, o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceu com a glória e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Dizendo ele isto, veio a nuvem, que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu a nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, ele o viu. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aquele dia não contaram a ninguém nada do que tinham visto. O 37. E aconteceu no dia seguinte, que desceram eles do monte e saiu uma grande multidão. E eis que o homem da multidão chamou e disse: Mestre, peço-te que olhe para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma, e de repente cramos, e o homem despedaça até espumar, e só larga depois de ter quebrado. E eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vós sofrerei? Trazei-me em casa o teu filho. E quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o homem entregou ao seu pai. E todos pasmaram de majestade de Deus, e maravilharam-se todos e todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: por vós estas palavras os nossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Aleluia. O 45 diz assim: mas eles não entendiam essas palavras, que ele era encoberto, para que a não compreendesse, e temia interrogá-los acerca dessas palavras.
Os irmãos lá dentro, lá sentando, glorificando. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo essa passagem, né? E essa passagem se encontra também no livro de Mateus, se encontra também no livro de Marcos. Só tem os 3 evangelhos, louvado seja o nome do Senhor. E nenhum tem algumas coisas diferentes da outra. E eu estava observando essas coisas. E nós vemos aqui, irmãos, que existem aqui 3 cenários. Tem um cenário dos discípulos que ficaram, né, embaixo no vale. Existe o cenário dos discípulos que subiram com Jesus. E existe também o cenário de Jesus ali. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos. E a Bíblia aqui diz, irmãos, que Jesus chama Pedro. Chama Pedro, Tiago e João. Para quê, irmãos? Para subir com ele. E para quê? Para orar. Orar ao Pai. Mas nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que Jesus tem prazer de orar. Mas nós vemos aqui também, louvado seja Jesus. Nós vemos aqui também que os discípulos não fizeram nada, irmãos. Os discípulos pegaram no sono. Quando aqui os discípulos parecem o quê, irmão? Está parecendo com a igreja de hoje. Quando nós convidamos o povo, quando nós convidamos a igreja para orar, para buscar de Deus, para se aproximar mais de Deus, a igreja, às vezes, muitos dá desculpa, porque, aleluia, oração. Esse cenário dos discípulos que subiram parece muito com a igreja de hoje. Nós vemos que o culto de oração de hoje é um culto que vai poucas pessoas. Quase pessoas não se interessam muito. Se interessa muito é de louvar, mas não se interessa muito de orar. E é através da oração, irmãos, que nós temos intimidade com o Pai. Nós vemos que Jesus aqui tinha prazer, Jesus tem prazer na oração. Nós vemos que quando o homem de Deus e a mulher de Deus tem prazer na oração, tem prazer em buscar o Pai, que o Pai convida, aleluia, a igreja a orar. O Pai convida eu e você a orar e buscar Ele. Aleluia. Quando o Pai fala assim, irmãos, aleluia, louvado, clama a mim, responderei. O Senhor está mandando que você ore, que você busque. Aleluia. Quando a Bíblia fala, irmão, assim, entra no teu quarto, aleluia. Quando fala essa passagem, está falando de intimidade, porque entra no quarto é intimidade. E Deus, Ele quer intimidade com a igreja. Aleluia. Ele quer intimidade com você. Verdade. Mas nós vemos que os discípulos aqui que subiram com Ele, dormiram, caíram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no sono. Nós vemos que muitas vezes, acontece às vezes comigo também, irmãos, nós estamos em casa, vamos dormir, às vezes esquecemos até de falar com o Pai. E de noite o Senhor nos desperta e nós acabamos dormindo. Mas o Senhor nos chama a orar. Aleluia. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele tinha necessidade, Ele tinha prazer na oração, de estar. E quando o homem tem prazer, irmãos, a glória de Deus resplandece sobre ele. Aleluia.
Jesus ora, a glória de Deus resplandeceu sobre Jesus. E essa mesma glória que resplandeceu, aleluia, ao Filho de Deus, aleluia, pode resplandecer sobre a sua vida. Aleluia! Porque quando nós entramos na presença do Senhor, não tem, irmãos, Aleluia. que muitas vezes nós vemos assim, pessoas orando e dizem: Senhor, entra na tua presença. Irmãos, não sei como a pessoa entra na presença do Senhor e não chora. Meu Deus! E não chora mais. Irmão, o homem que está na presença do Senhor, ele se aquebranta. Glória! Ele fica quebrantado na presença do Senhor. Ele não aumenta, irmãos. Porque é uma coisa tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos aqui, irmãos, que Jesus tinha prazer de estar com o Pai. Mas a Bíblia fala, irmãos, que acontece alguns milagres nesse monte. A Bíblia não revela o ontem que Jesus subiu, mas acontece alguns milagres. Acontece 3 milagres aqui, né, irmãos? Aleluia. Aparece ali, irmãos, né? Aleluia, o primeiro milagre. Aleluia, os discípulos viram, né, irmãos? Que foi ali Elias, né, e Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, que representa, aleluia, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele vê também, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a glória de Deus resplandecer sobre Jesus. Ele vê também, irmãos, aleluia, fumaça ali, irmãos, e a voz do Pai, aleluia, ele vê milagre ali. Muitas vezes, irmãos, nós vemos na igreja, aleluia, as pessoas são levadas de milagre. Eu quero dizer, irmão, que o milagre, aleluia, louvado, é bom que nós viemos ver milagre. Não estou dizendo nada disso. Mas o milagre, irmãos, não vai aumentar a tua fé. Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Não é que você vê milagre, não é que você vê milagre, não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vimos que aconteceram esses milagres lá, irmãos. E nós vimos que os discípulos estavam lá e viram, irmãos. Quando eles acordaram, eles viram ali esse milagre. E quando ele vê esse milagre acontecendo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele vê ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Jesus conversando com ele, falando da sua morte. Aleluia, falando, aleluia, do que iria acontecer. Aleluia, fortaleceram Jesus ali, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Falando para ele, lembrando a ele da agenda dele, que ele iria para Jerusalém. Porque dele, irmão, da fundação do mundo, já estava escrito na agenda, aleluia, de Deus, que Jesus iria passar por isso. Desde a fundação do mundo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que o Cordeiro de Deus, aleluia, morreu. Está lá escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Está falando lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que desde a fundação do mundo, aleluia, o Cordeiro, aleluia, morreu. Seja, nada que nós fizemos, nada que nós façamos, não pega Deus de surpresa, nada pega Deus de surpresa, irmão. Porque, irmão, a sua vida, aleluia, já foi escrito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estava na agenda de Deus tudo que iria acontecer. Aleluia! E nós vimos, irmãos, aqui, que Pedro chega para Jesus e fala para Jesus: bom é estar aqui. Fazemos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Irmãos, Pedro, e a Bíblia fala que Pedro não sabia o que falava. Pedro se perdeu no que ele estava falando. Graças a Deus, irmãos, que, aleluia, Deus às vezes não escuta o que nós falamos.
Porque muitas vezes nós falamos, irmãos, coisas que não é para que nós viemos falar. Nós falamos, ah, Deus, eu vou desistir de tudo, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais isso, não quero mais isso. Senhor, não quero mais saber. E Deus, irmãos, não ouve, irmãos. Glória a Deus por isso, missionário. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus, muitas vezes, na nossa loucura, nós falamos coisas, aleluia, louvado, que não agrada ao Senhor, mas o Senhor não ouve. Verdade. Não ouve. Graças a Deus, irmãos. A Bíblia que tenta matar o nosso vizinho. Meu Deus. Verdade. Às vezes aquela praga está dando trabalho, irmão. Só Jesus. Aí nós pedimos coisa, graças a Deus que Deus não ouve, irmãos. Aleluia, louvado seja. Porque, irmão, temos vizinhos que só Jesus, né, irmão? Mas, irmão, Senhor, o pastor José, mata ele. glória a Deus. É graças a Deus que Deus, irmão, não ouve. Verdade. Muitas vezes Deus não ouve as nossas irmãs, não ouve. Deus deixa passar, irmão. Porque é a nossa loucura. Mas nós vimos aqui que Pedro, irmãos, falou coisas. Aleluia, louvado seja o irmão. Não sabia o que estava falando. Porque ele não sabia o que estava falando, irmãos. Aleluia. Ele quis comparar. Aleluia, Elias. Elias, que era o representante dos profetas, e Moisés, que era o representante com Jesus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos comparar, aleluia, Jesus com os profetas, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você imagina, irmãos, aleluia, que tivesse acontecido isso, irmãos. A idolatria que ia ser muito mais entre Moisés e Elias ali, irmãos. Aleluia. E outra coisa, irmãos, nós vemos dentro dessa palavra, nós vemos que Pedro esqueceu da missão de Jesus. Deus esqueceu da missão, aleluia, que Jesus tinha que ir cumprir a sua agenda. Ele esqueceu para que, aleluia, ele foi chamado. Que ele falou, Senhor, aleluia, bom estar aqui. Aleluia, aqui, Senhor. Aqui nós não vemos pessoas endemoniadas. Aqui não tem luta, aqui não tem isso, não tem aquilo, porque aqui eu estou vendo a tua glória. Bom estar nesse lugar. Mas o Senhor não nos chamou para isso, irmãos. Aleluia. Muitas vezes nós queremos estar lá na igreja, mas a igreja é lugar que nós vamos, irmãos, às vezes nós estamos assim tristes, nós precisamos de uma palavra, as pilhas estão descarregadas, nós precisamos da igreja para carregar nossas pilhas, a nossa vida. E Pedro queria estar ali, irmão. Aleluia. Mas o Senhor tinha chamado ele para uma missão. Meu Deus. O Senhor tinha enviado ele. A Bíblia fala que o Senhor tinha enviado o seu discípulo para uma missão. E Jesus tinha que cumprir uma agenda. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro esqueceu disso, irmãos. Nós não podemos se esquecer do nosso chamado. Aleluia. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para falar, aleluia, das maravilhas de Deus, para falar, aleluia, que Ele ainda liberta, para falar que Ele ainda salva, para falar que Ele ainda cura. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda pega o homem, irmãos, que para a sociedade não é nada. Para a sociedade é um lixo. E ele ainda transforma. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, depois de tudo isso, nós vemos que Jesus desce. Jesus desce do monte. Aleluia, a palavra fala ali que não é para que eles vinham falar aqui louvar ninguém.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus desce, irmãos, a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Marcos, que Marcos 9 também fala, aleluia, da transfiguração de Jesus, mas está falando também lá, que não está escrito aqui, aleluia, está falando que os discípulos que ficaram, aleluia, porque os discípulos que foram com Jesus não oraram, não jejuaram. Os discípulos que ficaram não oraram, não jejuaram. Ficaram ali, irmãos. Parece com a igreja de hoje, irmãos. Meu Deus. A igreja de hoje, irmão, nós vemos que está cheia, mas não está cheia do poder de Deus. Verdade. Nós vemos aí, nós passamos, vimos a igreja cheia de pessoas. Mas as pessoas entram do jeito, saem do mesmo jeito, irmãos. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia fala, irmãos, lá no Marcos, que está falando dessa passagem, Marcos 9 fala dessa passagem também, fala que os discípulos ficaram. Louvado seja o nome do Senhor, os 9 discípulos que ficaram. O que foi que eles ficaram fazendo? Que orar e não ficaram orando. Jejuando e não ficaram jejuando, eles ficaram, sabe o que, irmãos? Discutindo. Eles ficaram discutindo, seja, os escribas, que era inimigo do Evangelho, estava discutindo com eles. Discutindo com ele. E os escribas, irmão, naquela época, era hoje os teólogos de hoje. Meu Deus. Era os doutores, aleluia, da lei de hoje. Aleluia, muitas vezes a igreja, aleluia, se ajunta para discutir as coisas. Irmãos, eu não sou contra, eu mesmo tenho, porque eu estudei teologia também. Eu não sou contra você fazer estudo, você estudar. Isso é bom, você adquirir conhecimento. Mas isso, irmãos, aleluia, você só vai adquirir poder e graça através da oração, Glória. através da intimidade com o Pai, através da intimidade com Deus. Aleluia, aleluia. O homem que não tem intimidade com Deus é um homem vazio, um homem que não tem poder. Ele pode ter a palavra, mas não tem o poder de Deus. Glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Que eles estavam discutindo, seja, os escribas discutindo com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Seja, ele não estava orando, não estava buscando. Enquanto, irmão, a igreja está discutindo, quando a igreja se reunir para discutir isso, discutir aquilo, falar disso, falar daquilo, alguns pastores fazem aí os congressos, irmãos, para discutir algumas coisas. A Bíblia fala, irmãos, que o inimigo está trabalhando. O inimigo está agindo. A Bíblia fala aqui, irmão, nesse texto, quando os discípulos estavam lá, irmãos, discutindo, a Bíblia fala que, aleluia, o demônio pega uma criança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O demônio pega uma criança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que quando eles descem, esse pai, aleluia, vai até o Senhor Jesus, que esse pai estava no meio da multidão, com a sua criança, com o seu filhinho no braço. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai até o Senhor, aleluia, e fala para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para que o Senhor venha curar, venha expulsar o demônio do seu filho, que muitas vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito, aleluia, lá em Marcos 9 e lá em Mateus 17 está falando, aleluia, que era um espírito mudo e surdo, e um espírito, aleluia, que jogava o menino no chão. Jogava o menino no chão e o menino espumava. Meu Deus. Jogava o menino abrindo fogo na água para matar o menino. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no livro de Marcos, irmãos, fala mais. Jesus pergunta até quando está acontecendo isso.
Aí o pai do menino fala assim: desde a sua infância. Na tradução grega, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, está falando desde que a criança era criança de colo. Meu Deus. Você imagina, irmão, uma criancinha no teu braço, quando pensa que não, ela fica demoniada, irmãos. Você já pensou nisso? Uma sua criancinha pequena brincando com seus colegas, quando pensa que não, ela cai. O chão começa a se espumar. Você já pensou nisso? O que esse pai, aleluia, vinha passando? Na Bíblia fala, irmãos, aleluia, que o pai chega até o Senhor e fala assim: eu fui até os teus discípulos e eles não puderam. Por que, irmãos, eles não puderam expulsar aquele demônio que pegava aquela criança, jogava aquela criança no chão, queria matar aquela criança, só soltava aquela criança quando aquilo quebrava aquela criança toda? Louvado seja o nome do Senhor. E ele não poderia expulsar aquele demônio. Por quê, pastor? Meu Deus. Porque, irmão, ele não estava de joelho dobrado. Meu Deus. Ele não estava orando quando Jesus subiu ao monte. Ele não estava jejuando. E a igreja que não, aleluia, que não ora, não jejua, irmão, o inimigo vem e bagunça mesmo. Aleluia, o inimigo vem e bagunça mesmo. Aleluia. Nós temos, irmão, que está voltado, aleluia, para a oração e interromper a sua vida. E aqui, irmão, nós vemos que eles não puderam expulsar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala assim: ô geração incrédula. E nós vemos, irmãos, que essa geração, a geração de Moisés, a geração, aleluia, de Elias, e a geração dos discípulos, foi a geração que, aleluia, que eles viram mais milagres maiores, mas foi uma geração mais incrédula que existiu naquele tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que o povo saiu, quase 2 milhões de pessoas, só 600 homens, fora crianças e mulheres, saíram do Egito, irmãos. E a Bíblia fala, irmãos, que somente 2 famílias entrou na terra prometida. Por causa de quê?